Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, eu coloquei esse vídeo de exemplo para vocês porque eu quero falar de um assunto que eu já queria falar há um tempinho, que é a respeito desse tal do sinal de escolha, esse contexto de ambientes de modo geral, principalmente ambientes mais destinados, em teoria, a isso, né, e tal. Então, ambientes de festa, né, de bar, de repente também, tá bom? E eu quero comentar com vocês a minha visão, tá? É a minha opinião e é o que eu passo aqui. Obviamente é isso que vocês querem de mim, certo? Então vamos lá. Sinal de escolha. Eu já disse em vídeos anteriores que, na minha opinião, o homem ele só deve realmente reagir ou ir ali, né, fazer algum tipo de abordagem se ele tiver algum tipo de sinal de escolha que ele percebeu, que ele notou. Como notar isso? Essa é uma pergunta que eu me faço, às vezes eu me imagino nesses ambientes, vejo situações, mas eu fico pensando, e eu acredito que alguns aqui também, se esses sinais eles são claros ou não, se eu já perdi alguma oportunidade ou alguma coisa assim. E eu até já falei a respeito das janelas de oportunidade em outros vídeos também. Então eu quero fazer um apanhado de pontos, né? E esse vídeo vai ser um vídeo de quase uma conversa. Então eu quero ter uma troca entre vocês aqui, tá? Porque o que acontece, né? Eu já falei, não faço parte de um perfil que vocês vão ter aqui dicas, o que fazer, como fazer, até porque eu não me propus a isso quando eu criei o canal, tá? Minha ideia não é essa, tá? Então, dito isso, o que eu posso falar a respeito desse assunto, né? O que eu posso falar é o seguinte, dentro da minha visão, o porquê que eu acredito que o homem ele só deve agir nesse sentido, né? Eu já vi alguns comentários de caras aqui que falam, se o cara, né, ficar nessa, ele não vai fazer nada, ele precisa, né, como homem, reagir, né, ir atrás, porque de repente ele consegue alguma coisa e tudo mais. E essa ideia, ela não é, eu não quero tirar o crédito dela, ela é válida. Essa questão, por exemplo, da rejeição, de que o homem ele tem que saber lidar com isso, porque faz parte da vida do homem e tudo mais, também é real, também é verdade, também ajuda o homem a crescer, também ajuda o homem a se desenvolver. De certa maneira, isso é um tipo de incentivo, sim, ao masculino, né, buscar ali performar e tudo mais. E até aí tudo bem. Só que, qual é o meu ponto-chave aqui da coisa? A dinâmica, pra mim, ela tá quebrada. Ela já foi quebrada, entende? Não há muito conserto atualmente, senão dar um passo para trás. É esse o meu contexto aqui. Então, se você ficar nessa de, não, eu tenho que tomar uma atitude, porque se eu não tomar uma atitude, né, mesmo com aquela moça ali não dando nenhum sinal para mim e tal, mas eu quero, eu tenho interesse, eu vou atrás porque eu sou homem, eu posso, eu consigo, eu sou confiante, nananã. Pode dar certo? Pode, claro que pode. A chance é menor, né? A chance é muito menor. A chance é bem pequena. A depender do seu nível, do seu grau ali de atração, é menor ainda, certo? Mas falar isso é tirar sua confiança? Não, falar isso é falar a verdade. Eu não tô mentindo, tá? Não é tirar sua confiança, é dizer a verdade. Às vezes você precisa de uma mentira para ser confiante? Beleza, pode ser, tá? Mas e aí? Até que ponto isso serve, né? Pra mim não serve de nada porque eu venho aqui para falar fato, não venho aqui para dar palavra de apoio para ninguém, certo? Então, no sentido de falar fatos ali, quando você faz essa movimentação, a maior probabilidade que o que você vai fazer é elevar o ego daquela pessoa que não tem o menor interesse por você, e a você, se você é um cara que tá blindado, ou então que tá querendo se blindar, que tá querendo usar aquelas técnicas de tentar várias vezes, beleza, pode ter algum efeito interessante na sua vida, pode ser que você consiga ter mais capacidade de falar com as pessoas, de escutar um não e de perseverar. Pô, legal, bacana. Se você acha isso, se você, né, vai por esse sentido, é ok. Mas
Eu acho que para a maioria dos caras não é interessante isso, no final das contas. Então eu até apontei um lado bom, um lado legal, né? Mas na ponta do lápis, para mim, é melhor que você execute isso em outros contextos. Em contextos que não envolvam esse mercado. Então, quer fazer isso? Faz isso em um ambiente, de repente, né, desafiador, sei lá, no ambiente de trabalho, de repente, né, ser um pouco mais ousado nesse sentido, né, buscar uma promoção, né? Ou então, mesmo num ambiente comum, assim, do seu dia a dia e tal, vá se aplicando nesses contextos, conversar com uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa normal ali, que você não tenha nenhum interesse, né, está ali na rua querendo conversar com alguém e tal, e aí você vai treinando nesse sentido para você ter maior capacidade de dinâmica com as pessoas, que isso ajuda, isso é legal, né? E aí, né, em ambientes que são menos destinados a isso, né, como eu falei aqui, na rua, sei lá, obviamente, lembrando de todos os outros aspectos legais aqui e tal, você ir usando essa dinâmica para, né, essencialmente você melhorar a sua comunicação, tá? Ou de repente mesmo falando com outro cara, né? Não precisa ser necessariamente com interesse para relação, né? Então, nisso eu acredito que é legal, que é bacana. Então, você aplicar, de repente, uma ideia da tal da sedução, mas no sentido de saber vender um produto legal, né? Saber ali se vender de alguma maneira também, tá? Então, eu vejo dessa forma. E os sinais de escolha, eu decido, né, na minha visão, de que é o ideal e passo para vocês, porque justamente para evitar essa dinâmica que tem sido frequente da questão do ego delas e tudo mais, que eu já trouxe vídeo, já apontei exemplos aqui, né? E nisso você não ficar, né, alimentando ainda mais esse mercado que já está quebrado, né? Então, você vai fazendo isso de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais direta, muito mais interessante para você. A chance é que você vai continuar tendo algum tipo de rejeição, mas ela vai diminuir um pouco. E você vai ter um pouquinho mais, assim, na minha visão pelo menos, de orgulho de você, assim, um amor por você, sabe? Porque eu até acredito que tem caras que são calejados na questão da rejeição, né, da própria autoestima e tudo mais. Beleza, até tem mesmo. Mas eu não acredito 100% não, que o cara não sente nada, que ele toma um não ali e tá tudo certo. Também não acho que é assim, não, tá? Eu acho que tem sim algum sentido, algum sentimento ali. Pode ser pequeno, porque, como eu falei, já tá calejado e tal. Mas eu não vejo como grande vantagem, porque no fim o que talvez você vai conquistar ali é um beijinho, alguma coisa assim. E aí, que grande vantagem é essa, assim, no final das contas, né? Cada um põe no lápis, decide o que é melhor para você, né? Se você acredita que o seu valor tá muito ligado ao número de pessoas que você consegue ficar numa festa ou alguma coisa assim, ok. Então tem alguma vantagem. Se não, se você vê que talvez não é algo do seu interesse, e não estou dizendo que não é 100%, também não acredito em alguém que fale, eu não quero isso de maneira alguma, assim e tal. Não acredito 100% nisso. Eu acredito que pelo menos a maioria dos caras quer ficar, pelo menos com uma, né? Então, se você vê que apesar de você querer, isso não, o cálculo, né, do custo-benefício não vale, então espere os sinais de escolha, né? Espera aí de repente um olhar, como ela mostrou ali no vídeo, alguma coisa assim, ou mesmo um contato inicial ali que ela faça. Toma uma atitude leve, tranquila, vai lá, conversa. Se você vê que não vai dar em nada, você vai embora. Pronto, tá bom? Também tem lá todos os contextos, que eu não vou entrar aqui no mérito do vídeo, o tal do Mode One, né, que o Miguel fala muito lá no canal dele, do Atitude Alpha e tal. Tem esses pontos, tem essas possibilidades, tem essas formas de abordar, tá? Mas eu iria mais por esse caminho, tá? É o caminho que eu utilizo, por exemplo, né? E entendo que é mais vantajoso, mais interessante, pelo menos para mim, na minha vida, que não é ligada a essa questão, né? Eu não ponho o meu valor com base no número de pessoas que passam na minha vida, então nesse caso eu entendo que é a melhor opção, ok? Mas vai de você, fechou? Então tamo junto, é isso. Um forte abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal, fechou? Valeu, falou!